Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Prazer enorme estar aqui com você, uma satisfação saber que você passa sempre por aqui, nesse mesmo horário, de segunda a sexta, 6h01 da manhã. Sempre você vem aqui tomar o seu café comigo, dedicando os primeiros minutos do seu dia para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem do reino para você, para conectar-se com Deus nas primeiras horas do seu dia, né? Para ir abençoar os seus dias, sua vida, direcionar, né? Meditando aí no manual de vida eterna que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Queridos, essa semana nós estamos falando sobre um assunto importantíssimo para a nossa vida. Aliás, todos os assuntos que nós falamos aqui são importantes, né? Por isso, se você é novo por aqui, eu já quero convidar você a se inscrever, porque esse canal só traz conteúdo de valor que visam abençoar a sua vida e conectar você com Deus. Olha, essa semana nós estamos falando sobre identidade, um assunto que ainda é pouco falado, dado a necessidade que precisa ser discutido, que precisa ser ensinado, tanto no meio cristão quanto para todas as pessoas, de todas as idades. Se você não sabe, crise de identidade, por exemplo, que é o assunto que nós vamos falar hoje, atinge desde o jovem até uma pessoa da terceira idade. Claro que o público maior é atingido por esse problema, por essa dificuldade, que não chega a ser um transtorno, mas que às vezes pode precisar de uma intervenção terapêutica. O público mais atingido é o público mais jovem, claro, por causa aí das definições de padrões, estabelecimento de padrões, né? A questão das redes sociais, as comparações, tudo isso vai ajudar aí a aumentar esse boom das crises de identidade. Mas a terceira idade também é atingida e nós vamos nos valer de um texto hoje falando de uma pessoa já mais maduro, que é o nosso querido filho do Jonatas aqui no Antigo Testamento. Jonatas, amigo de Saul, Jonatas, amigo de Davi, filho de Saul, no caso Mefibosete, neto de Saul, após a partida do avô e do pai, que morreram aí em campo de guerra. E agora chegou a vez, né, de aparecer esse personagem bíblico, e nós vamos entender aqui um recorte da história dele, o que ele pensava sobre ele mesmo, o que ele se entendia sobre a questão de identidade, e nós vamos trazer essa comparação, essa mensagem para nossa vida, aplicando sobre essa questão que nós vamos falar a semana inteira, identidade. Então eu já quero convidar você a curtir esse vídeo e copiar o link dessa live aqui embaixo, clicar em compartilhar, enviar aí nos grupos que você está, porque é um assunto importantíssimo. Às vezes a pessoa está passando por isso, por uma crise de identidade, e não consegue identificar o que está acontecendo com ela, mas ela sabe que tem algo errado. Então hoje você vai aprender aqui o que é e como combater isso, como vencer, como passar por essa dificuldade, né? Então, vamos abrir então em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler poucos versículos, a partir do versículo 6. 2 Samuel 9, 6. Nós vamos ler o texto que vem dizer, se você já encontrou aí, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, é uma linguagem simplificada que eu costumo mais usar por aqui. Se você não tem acesso a ela, uma Bíblia física, que é a NVI, Nova Versão Internacional, você pode baixar o aplicativo aí para ficar mais fácil de nós acompanharmos a mesma versão, tá bom? 2 Samuel 9, versículo 6, que diz: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Ponto. É a vez de Mefibosete falar. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Faça uma pausa aqui para nós introduzirmos esse assunto tão importante que é crise de identidade. Crise de identidade, o que é? O que acontece? O que eu sinto? Quando você está tendo uma crise de identidade, que pode acontecer lá na adolescência ou lá na terceira idade, você está vivendo um momento de muita comparação, frustração e baixa autoestima. Você anda meio desanimado porque você, vamos colocar aqui a questão das redes sociais, que é onde a gente tem mais acesso à vida das pessoas desconhecidas, né? E é onde a gente vê só o lado bonito das coisas. Então, quando a gente está vendo ali as conquistas de outra pessoa, a forma como ela lida com a rotina, a forma como ela segue ali uma dieta, a forma como ela lida com os filhos, com a família, ou pelo menos aparenta, né? Posta ali que aparenta viver daquela forma. E isso causa um sentimento, num primeiro momento, de insatisfação. Poxa, eu queria também
conseguir alcançar esse corpo, eu queria conseguir me alimentar bem como essa pessoa, eu queria ter bens materiais, benefícios como essa pessoa, eu queria ser bem sucedido profissionalmente como essa pessoa, e eu me sinto um fracasso, eu me sinto que eu dei errado, eu me sinto que eu tô andando em círculo, eu me sinto uma insatisfação, uma baixa autoestima, eu me sinto que eu não estou realizado com o que eu tenho, com o que eu estou, como eu estou levando a vida, e eu me sinto uma sensação de fracasso. Aqui eu não estou falando de inveja, gente, não é necessariamente inveja, um sentimento maligno, que a Bíblia vem dizer que é a podridão dos ossos, a inveja, né? Aqui nós estamos falando do sentimento de, não é que eu tô com ódio porque o outro está sendo bem sucedido naquele ponto, ou está prosperando, ou está feliz no relacionamento dele, e eu quero destruí-lo, eu quero que ele fique mal para eu me sentir bem. Não, isso aqui que eu acabei de citar é a inveja. Mas o que eu estou falando aqui no contexto de crise de identidade é um sentimento que eu tenho de insatisfação comigo mesmo, um sentimento de inferioridade, um sentimento de me menosprezar, me diminuir e meio que reconhecer que eu sou um fracasso. Ou seja, não consigo ter a minha identidade em Cristo, não consigo me enxergar como filha amada do meu Pai que está no céu, como herdeira, co-herdeira de Cristo, como abençoada, como escolhida para dar certo, que nasceu para vencer, nasceu para prosperar, nasceu para viver coisas boas, nasceu para ser amada, para ser acolhida, para ser abençoada, ainda que o resto do mundo tenha me dito o contrário durante a maior parte da minha vida. Mas no momento que eu construo a minha identidade em Cristo, eu consigo ter essa visão de todas essas características que eu acabei de citar. Mas quando eu estou tendo uma crise de identidade, eu não consigo ver nada disso. Eu consigo ver aquilo que Mefibosete acabou de citar sobre ele mesmo. Como que ele se via? Olha, ele chega e diz para Davi: quem é o teu servo? Ou seja, quem sou eu? Pobre e miserável que eu sou. Aqui já estou exagerando, né? Mas foi mais nesse sentido. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Ou seja, ele se equiparou com um cachorro morto. Qualquer coisa, um animal morto, podre, que seja largado, sem dono, sem direito a um enterro, né? Sem direito a um funeral. Enfim, ele se comparou com nada, com menos que nada ainda, né? Que seria ali um animal morto. E aí, era esse momento de crise de identidade de Mefibosete, aqui já são palavras minhas, né? Lá na Bíblia não está escrito que era uma crise de identidade. Mas é o momento de que ele não tinha a sua identidade de pessoa que tinha sangue real, que fazia parte da família real, que era da linhagem real. Você pode ver que quando ele se apresenta diante de Davi, ele se prostra o rosto em terra. Claro que com certeza com o coraçãozinho acelerado ali, com medo de tipo, Davi mandou me chamar para me matar, porque agora meu pai morreu, meu avô morreu, eu não faço mais parte, a minha família não está mais no poder sobre Israel, aliás, sobre Judá. Então, o que vai ser de mim? Agora eu vou morrer também e vai extinguir aí a linhagem do meu avô, do meu pai. Então, quando ele vem e se prostra o rosto em terra diante de Davi, a primeira coisa que Davi vem dizer para ele: calma, Mefibosete. Eu mandei te chamar aqui porque eu vou te honrar. Eu vou te dar todos os bens que pertencem ao teu pai. Eu vou te dar tudo aquilo que é direito seu e você vai comer comigo à minha mesa. Então, Davi já vem trazendo essa tranquilização para o coração dele. E em seguida, Mefibosete vem revelando aquilo que está no seu coração sobre a sua autoimagem. E aqui eu cheguei num ponto muito importante, porque eu quero perguntar isso para você. Como você tem se visto? Quando você se olha no espelho, você tem gostado do que você tem visto? Como que você se sente? Qual é o sentimento? É de eu gosto do que eu estou vendo, estou satisfeito, estou realizado? Ou não? Você está sempre olhando um ponto ou outro que você queria mudar, que você queria fazer um procedimento estético, que você queria tirar isso aqui, alterar ali, mexer nisso aqui. E aqui não estou falando sobre certo ou errado, gente. Ontem mesmo toquei nesse ponto sobre questão de estética e e expliquei que eu não julgo quem queira fazer, quem quer que queira, né? Não. Porque eu não fiz, alguém não pode fazer. Não estou estabelecendo isso como uma regra. Mas, no momento que eu torno isso uma prioridade na minha vida, tal ponto de isso se tornar o meu Senhor, algo que eu vivo em função disso, a ponto de me tornar, assim, dentro de mim, uma obsessão, porque eu estou tão preocupado com a minha autoimagem, estou tão preocupado com a minha aparência, porque eu fico sempre observando a vida do outro, que eu fico sempre me projetando no outro. Lembra que ontem eu explicando sobre identidade? Nossa, mas eu já estou gaguejando muito, né? Mas ontem, eu explicando sobre identidade, eu falei sobre a questão de quando a pessoa não tem sua identidade bem estabelecida, bem definida em Cristo, essa pessoa tende a se projetar em alguém, sempre num famoso, numa famosa, num cantor, num ator, em alguém que é uma figura que na cabeça dela é alguém perfeito, com a imagem perfeita, ou com a família perfeita, ou com o corpo perfeito, e essa pessoa fica sempre se projetando naquele. Então, às vezes ela acaba usando palavras que aquela pessoa costuma usar, acaba tentando imitar a mesma risada, por exemplo, acaba tentando imitar a voz, enfim, tentando imitar de várias formas, porque ela acaba se projetando naquela pessoa, porque a sua identidade não está bem estabelecida.
Então ela não consegue ter personalidade própria, ela não consegue ter gostos próprios, ela está sempre baseando, não é questão de referência, gente, porque referência todos nós temos que ter boas referências. Referências de perfil comportamental, de liderança, referências em vários tipos, nós precisamos ter referências, boas referências na nossa vida, nunca uma só, mas várias referências. Mas estou falando aqui a pessoa que projeta ao ponto de fazer um copia e cola da vida do outro, né? Então assim, até o jeito que o outro quer se veste, ela acaba querendo se vestir. Então assim, gente, tudo isso acontece quando eu estou tendo uma crise de identidade, é aquela sensação de insatisfação, cara, tipo, nada e morro no seco, aquela sensação de total vazio mesmo, de tristeza, cara, insatisfeito com a autoimagem, insatisfeito com a forma como está vivendo a vida, insatisfeito com a profissão. Isso acontece demais, a questão da crise de identidade, quando a pessoa perde o emprego. Por exemplo, a pessoa trabalhou a vida toda, ou boa parte da sua vida. As questões de crise de identidade na terceira idade, a maioria das vezes acontece ou no término de um relacionamento, ou numa pessoa quando perde o emprego. Por que acontece? A pessoa criou uma codependência ali, tanto tempo, tanto refém daquele relacionamento, e quando eu digo refém é porque ele projetou a sua felicidade no outro, ou seja, eu só sou feliz se ele me fizer feliz, eu não consigo ser feliz sozinho. Então essa pessoa tem um problema sério de identidade. Então quando esse outro decidiu que não vai mais viver comigo, que ele vai me deixar, que ele foi embora, ou que me traiu, que seja, essa pessoa, nós nos desconectamos, então passa agora a ter, eu passo a ter uma crise de identidade. Então, se isso está acontecendo com você, com certeza é porque você não está com a sua identidade bem resolvida. Gente, identidade é um assunto tão profundo. Daria aí para nós falarmos, acho que essa semana ela vai ser pouco, para tudo que nós temos para falar sobre identidade. Porque identidade não é eu vou ler um texto aqui, vou responder 10 questões e daqui a pouco eu já vou estar com a minha identidade formada, tudo bem estabelecido, tudo bem resolvido, tudo bem definido e já tenho o meu propósito de vida bem escrito aqui. Não é assim, gente. Não é uma receita de bolo. É algo que vai sendo construído, principalmente quando nós falamos de contexto espiritual, um contexto de fé e não religiosidade, fora a religiosidade, mas no contexto de fé, aqui no contexto de caminhada com Cristo, no contexto de intimidade com Deus, quando eu venho falar de identidade, a identidade bíblica vista aí na vida de vários personalidades bíblicas que tiveram aí sua identidade forjada por Deus, revelada por Deus. Quando eu chego nesse ponto de falar dela, não só no contexto emocional, mas no contexto espiritual, eu tenho que entender que a identidade aqui de Deus em mim, ela precisa ser revelada, ela precisa ser mostrada. Eu preciso que o Senhor me convença, entre no meu coração e esse vazio, essa bagunça, essa desordem, essa balbúrdia aqui dentro da minha mente, que é a chamada crise de identidade, ela seja organizada pelo Senhor. Ela seja limpa, é como se tivesse embaçada, vista turva. E em um dado momento, o Senhor vem com a sua organização, que eu costumo falar que o Espírito Santo é extremamente organizado. Deus, ele é extremamente ordeiro, organizado. Inclusive, nós já temos aqui episódios que nós falamos sobre o princípio da organização. Está salvo aqui no canal, você pode dar uma passadinha lá, só para você ver sobre o tanto que é importância quando Deus entra, nossa vida está um caos e Deus entra com a sua ordem. Tem até um episódio que se chama Ordem em Meio ao Caos. O quanto que isso é importante, porque a bagunça, a desorientação, essa crise, que é meio que comum, né? Não é legal, é muito chato quando a gente passa por isso. Eu mesmo já enfrentei isso ao longo da minha vida. E é muito difícil, é muito desafiador, porque você sabe que tem algo errado, mas não sabe definir exatamente o que está acontecendo. E sabe que às vezes ela é superficial, porque ela tem graus, né? Pode ser um grau muito profundo, você tá com uma crise de identidade, de muita comparação. Aí pode também ter um momento que pode acontecer de haver inveja no coração, você revoltado com o que o outro tá conquistando. Enfim, pode haver essa bagunça, essa confusão entre a crise de identidade, o sentimento de inveja, entre a comparação, entre o problema de autoimagem, eu não me aceito, eu não me amo, eu não tô me enxergando, não estou enxergando o meu valor. Então eu estou com esse problema, não estou enxergando o valor de Deus, de Cristo em mim, a beleza de Deus em mim. E aí, quando isso acontece, pode ser confundido com a inveja, pode haver aí uma inveja sim, de fato. Então, se esse grau é mais profundo, é mais sério, nós estamos falando aqui de uma pessoa que precisa de um acompanhamento terapêutico. Por que eu falo isso? Porque tanto seja psicológico, acompanhamento com um psicólogo, ou com um psicanalista, com um psicoterapeuta. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que não vão conseguir sair desse problema somente com oração e com fé. Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos ser prudentes para aqui trazer essa orientação para você, no sentido de que nem tudo nós vamos resolver na oração.
Nós estamos duvidando do poder de Deus, Ellen. Nós estamos com pouca fé. De forma nenhuma. Nós estamos nos valendo de ferramentas que o Senhor nos permitiu alcançar, nos permitiu conquistar, nos permitiu ter acesso, como o conhecimento e o autoconhecimento. E nós vamos nos aproveitar dessas ferramentas, vamos utilizá-las ao nosso favor. Então, assim, eu oro, Deus faz a parte dele e eu entro em ação fazendo a minha parte, aquilo que compete a mim. Que Deus não vai descer lá do céu para fazer por mim. Conseguiu entender? Então, sempre eu estou enfatizando aqui nos nossos encontros sobre essa questão terapêutica, porque às vezes eu estou tentando vencer uma guerra que eu acho que é espiritual, mas ela é emocional. É um problema, uma confusão que está acontecendo aqui dentro de mim, é uma crise de identidade. São sementes que foram plantadas em mim lá na infância, como eu falei ontem, na tenra idade, na adolescência. São problemas de autoimagem, de eu não me aceitar. Tem pessoas que têm dificuldade de se olhar no espelho, tem pessoas que têm dificuldade de pousar para uma foto, porque ela não se aceita, não aceita o seu corpo. Então, mesmo estando insatisfeita com a sua aparência, com a sua imagem, precisa fazer um ajuste, não sei, precisa fazer uma cirurgia no nariz, precisa fazer uma dieta, diminuir aí as pesos e medidas, mas a pessoa não tem ânimo para isso, a sua autoestima está lá embaixo, está com super baixa autoestima. A pessoa não consegue ver Deus nela mesma. A pessoa não consegue ver a beleza de Deus. A pessoa não caiu a ficha para ela, mesmo tendo fé, mesmo vivendo uma vida de oração, mesmo sendo cristão, que seja. A pessoa não consegue enxergar que ela é filha amada, que ele é o filho amado. E que nós somos amados pelo Senhor. E o Senhor não nos chamou para uma vida de frustração, de decepção, de desânimo, de tristeza, de problemas com a autoimagem, de desequilíbrio emocional, de crise de identidade mesmo, é isso que eu estou falando. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para viver uma vida abundante. Foi isso que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi isso que o Senhor falou para nós. Agora eu quero ler um texto com você para fortalecer essa mensagem que nós trouxemos essa manhã. E para você entender, se você está passando por esse momento, se está aí alguma bagunça, que você sabe que tem algo errado dentro de você, eu quero que você comente aqui embaixo, ministrando, profetizando sobre a sua vida, declarando. Lembra que palavras são decretos, isso que nós aprendemos aqui no nosso devocional? Então você vai declarar aqui nos comentários, eu vou me reconectar com Deus e eu vou me reconectar comigo mesmo. Porque quando eu tenho a minha identidade bem resolvida, quando eu venço essa crise de identidade, eu estou num momento de reconexão comigo mesmo. Aonde que acabo com essa história de estar me projetando no outro, de tentar imitar a gíria do outro, a risada do outro, me vestir como o outro, falar como o outro, me comportar, minha aparência, minha fisionomia como o outro. Por quê? Porque eu fico como uma folha seca, para onde o vento dá, eu paro com tudo isso, eu dou um stop, uma pausa, encerro, acabo com tudo isso, cancelo isso da minha vida e passo agora a ter uma personalidade própria. Passo agora a me aceitar a cor da minha pele, aceitar o formato do meu rosto, o formato do meu corpo. E aquilo que está no meu alcance eu posso ir mexendo e posso ir fazendo com atividade física, com alimentação saudável. Eu vou me cuidando, eu vou tratando e cuidando daquilo que o Senhor me deu como responsabilidade, que é o templo do Espírito Santo, que é a matéria nossa aqui, nossa carne, é nossa obrigação. Eu não sei de onde eu ouvi isso, a frase que eu vou te dizer agora, mas é uma frase muito importante, eu ouvi ela até com frequência. Eu sou uma consumidora aí ácida de podcast, então eu estou sempre ouvindo aí algumas frases, eu venho trazer aqui, raramente me lembro do autor, e peço desculpa por isso. Mas é uma frase que diz assim, de alguém, um dos autores da fé aí, dos nossos revolucionários da fé, que vem dizer assim, o Senhor me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não entreguei a mensagem. O que significa isso? Significa que o cavalo é o meu corpo para ir caminhar, levando a mensagem de Deus, falando de Deus, transmitindo Deus para a vida das pessoas. Então, quando eu não cuidei do meu corpo, quando eu não cuidei da minha saúde, quando eu não me importei com a minha alimentação, quando eu não me importei com uma boa noite de sono, quando eu não dei atenção com isso, deixei que a indústria, de uma certa forma, tanto cinematográfica, quanto os streamings, quanto as plataformas de entretenimento, quanto a alimentação, os industrializados e tantas outras coisas que prejudicam a nossa vida num longo prazo, porque a gente às vezes acaba tendo um descontrole para administrar tudo isso. Eu acabei abrindo espaço demais para tudo isso, e isso acabou roubando meu tempo, roubando a minha saúde, roubando a minha saúde mental, roubando o meu equilíbrio no meu corpo físico também. Então, quando eu não cuidei de nada disso e deixei a minha saúde ser detonada em vários sentidos, né? Não tenho mais saúde, por exemplo, para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade com as pessoas, moradores de rua, uma atividade numa ONG, num local de qualquer tipo de ajuda social, num presídio, num hospital, que seja. Eu não tenho mais disponibilidade para nada disso, porque eu não tenho saúde. Eu vivo em função de cuidar da minha saúde, vivo cheio de restrição, de regras. Significa que eu matei o cavalo. Significa que aos poucos eu estou todo dia injetando aí uma dose de veneno em mim mesmo,
e me impedindo de entregar a mensagem do reino. Conseguiu entender? Eu vou ler com você aqui já para a gente caminhar para o final, que está em 1 Pedro, é uma epístola, né? Uma carta de Pedro aí no Novo Testamento, bem pertinho de Apocalipse, se você tem dificuldade de encontrar, já no finalzinho da Bíblia, tem poucas páginas. Então 1 Pedro 2:9, onde Pedro está falando sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular, na qual foi edificada a igreja do Senhor. E no versículo 9, ele vem explicando o seguinte, falando sobre nós que cremos, sobre nós que temos fé no Senhor Jesus Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. Ele vem dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou, e das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, antigamente, outrora, antes de vocês serem chamados. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Está falando tudo isso sobre nós que cremos, sobre nós que caminhamos com Cristo, sobre nós que entregamos a nossa vida a Cristo. Está falando tudo isso para nós, ou seja, quem somos nós? Nação santa, exclusivos de Deus, ele vem chamar. Vocês antes não tinham misericórdia sobre as suas vidas, agora vocês receberam o banho da misericórdia. Agora vocês são chamados povos de Deus, ou seja, tantas outras coisas que nós vamos ler ao longo dessa semana, mas tantos adjetivos que vêm definir quem nós somos diante de Deus. E se você não está conseguindo ter essa percepção, se muitas vezes vem diante de você as crenças, as dificuldades, aquilo que foi semeado em você, sementinhas aí na sua mente, você acaba colocando limitações diante de você, como eu citei ontem sobre eu sou lerdo, eu sou burro, eu não dou conta, eu não vou dar para nada. São coisas que constantemente são semeadas, infelizmente, nas crianças. Foi semeado em mim, eu tive que desconstruir todas essas crenças que me limitavam, que me impediam de romper, me impediam de crescer, que me impediam de avançar, que me impediam de conquistar coisas na minha vida, que me impediam de sentar para estudar mesmo porque eu não acreditava que era capaz de aprender. Entendeu? Então são crenças que são alimentadas em nós justamente para camuflar, para maquiar a nossa identidade, para impedir que a gente enxergue quem nós somos de fato em Cristo. Então é muito comum, às vezes, as pessoas na nossa infância mesmo e até na vida adulta, semearem isso em nós, entendeu? Então a gente precisa ir desconstruindo isso, permitindo que a identidade de Cristo seja construída em nós. E como Ellen, para encerrar, como Ellen, que eu venço uma crise de identidade, por exemplo, eu sinto que eu estou passando por isso, eu estou me sentindo uma comparação terrível, as redes sociais estão acabando com a minha vida. Primeiro ponto, que eu sempre estou falando aqui com frequência e posso até ser criticada por isso, não tem problema. Se você não tem maturidade para ter uma rede social, para administrar uma rede social, se você não trabalha com isso, é claro, porque se você depende das redes sociais para exercer sua profissão, para trabalhar, que seja aí, você é um caso à parte, precisa ser analisado com mais calma. Mas se você tem uma rede social só como uma pessoa passiva, só ali, só para dar um confere diariamente na vida, na rotina das pessoas, você precisa fazer uma análise se não é o momento de você desativar, de você fazer um detox aí de 30 dias seguidos, de você desinstalar o seu celular, de você ficar um pouco off, para se reconectar com Deus, com você mesmo, para se conhecer, para mergulhar e fazer uma leitura de um livro sobre autoconhecimento, fazer questionamento sobre você, ter momentos de meditação, meditar tanto na grandeza de Deus quanto naquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, fizer uma pausa de 5 minutos só, não precisa mais do que isso, e para meditar todas as coisas que você já passou no passado, que Deus segurou na sua mão, que você venceu, que você foi forte, que você achou que não daria conta, que você achou que ia perder, que ia ser um momento de destruição da sua vida, mas se você conseguiu passar por cima daquilo, que você conseguiu vencer aquilo, que você conseguiu pagar aquela conta, que você conseguiu limpar o seu nome, que você conseguiu comprovar a verdade daquela injustiça que tentaram fazer contra você, enfim, tantas coisas vai passar pela sua cabeça que você vai meditar, puxa, realmente, eu venci tanto, eu já lidei com tanta coisa difícil, com tanta gente desonesta, mentirosa, que seja, eu já passei por tantos obstáculos, o que é mais os outros que virão? Todos esses, Deus estará comigo. E aí você começa a perceber a sua identidade, a identidade de Cristo em você, que é o quê? Vencedor, amado, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa determinada, uma pessoa que se dispõe a fazer, vai lá e faz, uma pessoa que não é burra, não existe ninguém burra, não existe. Existem pessoas que não têm coragem de sentar para aprender, porque todo mundo que tem a paciência e a coragem de sentar para aprender o que quer que seja, você vai conseguir. Alguns vão ter a facilidade de aprender mais rápido, outros vão requerer, vai requerer mais tempo, mas com certeza
todos somos capazes. Então não deixe ninguém entrar na sua mente, te rotular com qualquer coisa do tipo: você não é capaz, você é lento demais, você é baixo demais, você é gordo demais, você é isso demais, a cor da sua pele, ou coisas semelhantes. Você precisa resgatar a sua identidade em Cristo. Entender, com base nas Escrituras, o que é que Cristo disse que eu sou, quem o Senhor disse que eu sou, o sacrifício de Cristo na cruz pela minha vida. Será que foi para mim continuar nessa vida monótona? Será que foi para mim continuar nesse martírio de me automutilar cada dia, esse martírio de cada dia ficar denegrindo a minha própria imagem, me colocando para baixo, como diz aqui Mefibosete, um cão morto que sou, ou seja, ficar cada dia mais me manchando, me rotulando, colocando aí palavras tanto na minha mente quanto no meio social, aceitando que as pessoas digam que eu sou coisas que eu sei que eu não sou, porque eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Isso é o que eu sou. Eu sou vencedor, eu sou amado, eu sou escolhido, eu nasci para dar certo. Embora que venham os percalços, embora que venham os obstáculos, eu sou resiliente, eu sou forte, eu sou corajoso. Eu creio no Senhor de todo o meu coração. E se Deus está comigo, o Criador está comigo, quem poderá contra a minha vida? Quem terá poder de me destruir? Quem terá poder para me atingir se o Senhor está comigo? Como diz a palavra, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ou seja, quem será contra Deus? Se o Senhor está com você, como pode você aceitar rótulos? Como pode você aceitar menos do que você merece? Como pode você aceitar, às vezes, a pessoa do seu convívio social, às vezes a pessoa de dentro da sua casa, te colocar para baixo, dizer que você é indigno, te dizer que você não presta, colocar aí rótulos em você. Não aceite que te rotulem. Conheça o seu valor, pratique o autoconhecimento, conheça as escrituras, veja o que Deus fala sobre você e busque a Deus. Ore, Senhor, me mostra quem eu sou de verdade. Eu vim aqui nessa terra para fazer o quê? Me mostra, Senhor, o que tu tens para mim, porque eu sei que para cada um, Senhor, tem um plano exclusivo, um plano personalizado. Vamos orar então? Quero convidar você a colocar aqui no chat ou nos comentários seu pedido de oração, que eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, nós entramos em oração nessa terça-feira, louvando o Senhor, porque o Senhor é bom, que a sua misericórdia e a sua graça se estende de geração em geração. Deus bendito, nós louvamos o teu nome porque mais uma vez nós vencemos, nós conseguimos estar aqui ouvindo o que o Senhor tem para falar para nós. Senhor, que a palavra dessa manhã fique enraizada em nossos corações, que aquelas pessoas que estão passando por uma crise de identidade, por uma dificuldade com autoimagem, com as pessoas com dificuldade de autoaceitação, essa pessoa que precisa mergulhar no autoconhecimento, precisa conhecer o seu valor, precisa se autoaceitar, precisa se amar. Essa pessoa, meu Deus, que não consegue, meu Deus querido, ver em si a sua própria força, a sua coragem. Outras pessoas de fora conseguem elogiá-la, conseguem vê-la com sucesso, mas essa pessoa não consegue ver em si mesma o seu valor. Abre os olhos dessa pessoa para que ela consiga ver, enxergar Deus nela mesma, na sua imagem, enxergar Deus na sua perfeição, na sua gloriosa presença, no seu poder tão grande e a sua misericórdia sobre a sua vida. Ó Deus, que essa pessoa tenha uma identidade fortalecida, enraizada, construída, edificada em Cristo Jesus e possa entender que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, que o Senhor segure nas nossas mãos, nos dê uma semana abençoada, recheada de boas notícias, que o Senhor nos livre de todos os pensamentos ruins, de toda batalha na nossa mente, todo pensamento negativo, meu Deus, todo pensamento de rejeição, de abandono, todo pensamento, meu Deus, desesperador, toda ansiedade que saia da nossa mente, saia do nosso coração, que seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Eu oro nessa manhã por todos quantos colocou aqui seu pedido de oração, que o Senhor atenta para a oração dessa pessoa, o Senhor responda, meu Deus, a necessidade individual de cada um. Que o Senhor nos ajude a vencer os obstáculos, quando vierem as crises, as dificuldades, que nós possamos crescer, amadurecer, evoluir, ter mais sabedoria no Senhor, com base nas dificuldades, porque eu sei que muitas vezes o Senhor envia os desafios para nos treinar, para nos moldar, para nos preparar. Em nome de Jesus, conduz a nossa vida, guia os nossos passos e assim nos entregamos diante do Senhor a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Você que orou comigo, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Medite em cada palavra que nós falamos aqui nessa manhã. Se for preciso, volte aqui depois, reassista, anote esses textos que nós lemos aqui, tanto do Mefibosete, quanto aqui no Novo Testamento, as palavras de Pedro sobre quem você é, quem nós somos, e medite, e repita, e fale para você mesmo, e fale em voz alta aquilo que você é em Cristo, aquilo que Cristo diz que você é. Creia tão somente. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.